que você, meu caro ouvinte, meu caro espectador, acha que é ser privilegiado? Essa questão apareceu aqui ontem, quando a gente entrevistou a Betina, da Empíricos, e agora está presente no noticiário numa entrevista da cantora Luísa Sonza, ao site Universa. Vini, vamos lá, o que ela disse exatamente? Luísa Sonza, Edgar, que já tem uma carreira também estabelecida, veio aqui também no Morning Show falar um pouquinho aí sobre esse crescimento, né, na carreira dela. Ela também é casada com o Whindersson Nunes e vira e mexe está em algumas polêmicas aí pelas declarações dela, né, Fifito? Principalmente sobre feminismo, sobre empoderamento. Teve aquele episódio recente do nude dela que foi vazado, né? A gente mostrou aqui a reação dela na época. E agora, Edgar? Sempre consciente ela também, né? Sempre muito consciente. E agora, Edgar, o que chamou a atenção foi essa entrevista para ela para o portal Universa, da Luísa Sonza, que tem 20 anos, falando sobre... Sonza, Vini. Sonza, perdão. Falei Sonza? Perdão. A Luísa Sonza falando sobre privilégios e também sobre empoderamento. Então, qual foi a fala aí da Luísa, Edgar? Ela diz o seguinte: só por nascer branco a gente é privilegiado. Eu sempre quis falar para outras pessoas que não entendem isso. A gente tem que reconhecer isso, mas isso não significa que nossa vida não foi difícil. Temos que reconhecer o privilégio, olhar à nossa volta, não tirar o lugar de fala dessas pessoas e mostrar o reconhecimento para isso. O branco reconhecer é um grande passo e eu reconheço o meu. É o mínimo que a gente pode fazer em relação à nossa história. Então ela está dizendo que apesar das dificuldades que a vida sempre apresenta, só pelo fato dela ser branca, ela considera que ela tem um mínimo de privilégio do que outras pessoas. E também ela se diz muito grata e muito feliz por ser uma pessoa empoderada tão cedo, porque isso faz ela focar ainda mais nela e não no que os outros falam dela. Eu sempre falei muito aqui dessa questão de privilégio, né? De privilégio hétero, de privilégio cis, de privilégio branco. E, inclusive, não é exatamente confortável discutir privilégio branco e discutir racismo quando a gente está numa bancada composta apenas por pessoas brancas, assim, que não passaram pelo que os negros passaram e passam ainda hoje. Mas há quem acha equivocadamente que não existe privilégio, que o que existe é sorte. A sorte de você ter nascido em determinado lugar e etc. Ou que você pode construir uma vida do zero, mesmo quando você está lutando pela merenda quente na sua mesa, ou tendo que andar 10 quilômetros até estudar. Eu não considero sorte a gente ver um jogador de futebol brasileiro sendo xingado de macaco nos campos da Europa, quando nenhum jogador branco é xingado de palmito. Eu não considero sorte alguém ser encaminhado para o elevador de serviço do próprio prédio quando os brancos não são encaminhados, exceto em casos de, obviamente, ter sacolas ou carrinhos e etc. Eu não considero sorte alguém ver um motorista de aplicativo dar meia volta porque vê que você está acompanhado de pessoas negras ou é negro. E acredite, isso aconteceu com vários amigos meus. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que no ano passado, em 6 meses, entre janeiro e julho do ano passado, aumentaram em 29% os casos de racismo e injúria racial. A gente teve, inclusive, casos que ficaram muito popularizados, como gente mostrando a arminha para a câmera e dizendo que a negrada vai morrer, ou pessoas fantasiando crianças de escravos e pintando elas, assim. Eu, sinceramente, acho que usar sorte para discutir privilégio é um grande absurdo. A gente tem, obviamente, muitos problemas, todo mundo sofreu muito na vida, continua sofrendo, mas negros, especificamente, sofrem ainda mais do que pessoas brancas. Eu tô com a Angela Davis, não é preciso ser contra o racismo somente, é preciso ser antirracista, é preciso demonstrar o mínimo de empatia nesse tipo de causa. Ô Alok, e aí, quer entrar nesse papo com a gente? Entro, vamos entrar, assim, eu vou te falar que, na minha convicção, assim, eu concordo muito com o que o Fifito falou, só que eu queria levantar um ponto aqui que é um ponto de certa forma, um olhar diferente, tá? O que acontece? Através desse trabalho da África que eu faço, eu um dia postei um vídeo com o Almirante, que é uma criança que ele estava com um tumor no olho, e eu disse, que eu queria, enfim, ajudar ele e tal. E aí o movimento negro caiu matando em cima de mim, assim, falando que eu era um branco FDP, aproveitador de uma criança negra para me promover como herói, sendo que os brancos já maltrataram tantos negros e agora eu quero ser o herói em cima do sofrimento deles. Naquele momento eu fiquei muito em choque, assim, porque jamais foi o meu intuito. Sim. E eu procurei entender, e procurei falar com todo mundo do movimento,
a única pessoa que me atendeu foi do movimento do site Mundo Negro. E ela, na verdade, não quis nem abrir debate. Eu falei assim, vocês podem pelo menos me ensinar? Porque, assim, é um assunto que eu, de certa forma, nunca vou conseguir entender como vocês entendem, porque eu não estou na pele de vocês. Eu não estou na mesma posição de vocês. O lugar de fala é diferente. Só que, ao mesmo tempo, eu também tenho o meu lugar de fala com a minha opinião. Você pode ser um grande aliado, né? Na minha opinião, assim, o que eu senti foi um ataque, tudo bem, justificável, mas que eles não me trouxeram uma solução. Sim. Aí eu falei assim, então qual que é a solução? A única coisa que ela falou foi assim, se você fosse um negro fazendo isso, não tinha problema. Aí eu falei, então, não fui, tipo assim, tipo, olha só, escuta, eu falei assim, eu falei assim, você está sendo egoísta, de certa forma, porque quando eu conheci o projeto, tinham 3 mil crianças. Hoje já está com quase 20 mil, desde quando eu entrei no projeto com Fraternidade Sem Fronteiras, que é um trabalho maravilhoso. E, de repente, você falar isso, eu acho que você está sendo um pouco egoísta também com as pessoas que estão lá. Mas eu entendo você. Eu entendo que eu jamais vou entender o que tipo, eu jamais... Assim, você entendeu, né? Você não entende como você bate pra eles. Tipo, porque... eu entendo vocês, eu tento colocar no lugar de vocês, mas eu quero uma solução, porque eu vou continuar errando, então, se vocês não quiserem me explicar. Sim. Entendeu? O Caetano falou uma coisa que eu achei interessante, quando teve o episódio, Vini, da Daniela Merkel. Eu ia falar justamente isso agora, Edgar. E ele tocou num ponto, assim, que quando você tem aí anos e anos de orgulhos feridos, né? De bloqueios, de exclusão, a reação natural do ser humano, da gente, é refutar, é ter uma reação arredia, né? É claro que tem defeitos e tem erros aí. Tenho certeza que outros negros poderiam ter uma visão diferente. Talvez você não tenha chegado neles, né? Quer dizer, é uma relação que é conflitante mesmo. Você vê essa posição da pessoa que te alegou, não, você agora quer tirar proveito de uma situação... né, de um lugar onde você não deveria, quer dizer, é uma relação ressentida de fato. Como a gente é capaz de extrapolar isso de modo a entrarmos no entendimento? A partir de ações que nos levem a um lugar igual para todos. Eu acho que a gente tem que mostrar que a gente é aliado, a gente não é protagonista nesse tipo de causa. Eu, por exemplo, não sabia das suas ações na África e achei incrível. Então, e só mais um ponto foi que, levantados, eu falei assim, pô, tô fazendo faz quase 5 anos, eu nunca vi ninguém de vocês me procurarem para sequer dar uma opinião, entendeu? Eu tô fazendo várias coisas que eu acertei, agora quando eu faço uma coisa que de repente pode ter uma interpretação diferente daquilo que eu quis demonstrar, vocês me atacam dessa forma, então calma, vamos conversar, entende? Acho que diálogo é importante para todo mundo aprender. Eu preciso aprender, porque é um assunto que muitas vezes, debatido quando eu acompanho vocês na internet, eu aprendo muito aqui, porque eu concordo muito com o Fefito. Aí depois o Caio fala uma coisa, eu falo, pô, mas o Caio também tem você sabe, tipo, então eu tô aprendendo, cara. É difícil eu me posicionar assim, sendo que eu tô aprendendo ainda. Eu queria fazer uma parte, né? Na minha análise, você foi vítima da politização das pautas sociais, né? Que deveriam estar acima de partidarização. E que eu quero fazer algumas colocações, você fica à vontade para me interromper, que eu estou super acostumado. Fefito, ninguém tem um monopólio da empatia, ninguém vai estar aqui para negar as durezas da vida. Em que momento Só que a questão semântica, ela é muito importante porque ela tem consequências práticas. Eu trouxe aqui esse livro, que é o Direitos Máximos, Deveres Mínimos, do Bruno Garchagen, que aborda com maestria a questão do privilégio e mostra os dois lados da moeda, inclusive na sua argumentação. Então, no campo da esquerda progressista, abre aspas, a teoria do privilégio, desenvolvida pela professora feminista Peggy McIntosh, fundamenta uma percepção ideológica segundo a qual o privilégio se dá em função de aspectos econômicos e sociais mais vantajosos. Tá? Essas vantagens, portanto, não são concedidas por uma entidade política. Elas têm origem na natureza e nas circunstâncias das coisas. Portanto, raça, etnia, gênero, orientação sexual, capacidade econômica, tudo isso define privilégios. Isso faria de mim e de você o combo do privilégio, né? Então, branco, descendência europeia, homem, heterossexual e rico no seu caso. Agora, essa é uma derivação da dialética marxista da luta de classes, aquela velha lógica do opressor e do oprimido que vem, vamos dizer assim, exportada de uma ideologia comunista. Beleza, esse é o campo da esquerda. No campo da direita, direita liberal e direita conservadora, o privilégio ele tem origem estatal, inclusive respeitando a etimologia da palavra. Privilegium, do latim, é uma lei para poucos, que poucos usufruem, certo? O que pega?
Frase do economista Lawrence Reed. Ele propõe um teste para verificar se um suposto direito é válido. Esse direito pode ser usufruído por todo mundo ao mesmo tempo e da mesma maneira? Se não for o caso, é provável que se trate aí de um privilégio. A minha definição pessoal, que deriva inclusive da leitura desse excelente livro, é que o privilégio é aquilo pelo qual todos pagam e poucos usufruem. Por exemplo, universidade pública para a elite. Por exemplo, as superaposentadorias para o alto escalão do funcionalismo público, ou até acesso a contratos mais vantajosos com o governo e suas respectivas estatais. O que acontece? Vantagens e desvantagens no nascimento, na natureza, elas são circunstanciais, elas não são absolutas. Por exemplo, se você quer ser um velocista, ganhar a Olimpíada, ser negro é um privilégio. Você vai ter uma vida enfrentando o racismo, dependendo da sociedade que você nascer, mas ser negro é um privilégio. Se você quer ser jogador de vôlei, né, você ser extraordinariamente alto é um privilégio também. Por aí vai. Então, qual que é o ponto para fechar o argumento? Tratar as diferenças como injustiças implica necessariamente em adotar mecanismos de correção para essas injustiças. O problema é que isso fere uma das bases da democracia, que é o quê? O princípio da isonomia, que é a igualdade de todos perante a lei. Então, assim, todas as sociedades que tentaram artificialmente buscar o que se chama de igualdade de resultado, elas ruíram, que é o caso de todo o bloco soviético. E aqui eu deixo uma pergunta aí para a bancada. Quem que é mais privilegiado pela natureza, pela circunstância? O Pelé, que nasceu um gênio, ou o Caio Coppola, que não nasceu com nenhum talento especial? Deixa eu fazer uma parte aqui para começar do começo. Se você disse que está acostumado a ser interrompido, você é novo aqui no programa, esse programa é um programa de conversa, é um programa de debate. É um programa só para deixar o convidado à vontade. Não, ele conhece o programa, já falou que ouve o programa, então, e eu ótimo. Acho que ele sabe tá em que casa, aqui, Loki. a gente, foi o que eu disse ao recebê-lo aqui, a primeira coisa, dei as boas-vindas. Agora, quando você diz, eu estou acostumado, lembra que eu te disse, você incita um pensamento em quem nos ouve, fala, olha, o Caio é interrompido. Sim, eu sou manipulador das massas. O tempo, você talvez não perceba, mas você manipula mais do que você talvez gostaria. É só observar, talvez você entrando nas mídias sociais, tendo um perfil no Twitter ou no Facebook, sei lá, Facebook acho que você tem, né? Você vai ter essa constatação. Mas o que eu queria dizer, o à parte dentro de um programa de conversa, ele se faz necessário. Veja o tempo que você ficou falando. A gente ficou te ouvindo. Sim. A dinamização e o meu trabalho aqui muitas vezes entra no âmbito da opinião e do contraponto, porque a gente aqui na bancada não tem alguém que fale da política trazendo o contraditório. Para que não fique só uma opinião unificada e, claro, limitada em si, porque ela é unificada, a gente aqui às vezes faz um exercício de trazer um outro lado. A questão do privilégio que você coloca, você citou aí, velocistas, atletas, negros, americanos. Eu acrescentaria cantores, musicistas. E a história nos mostra, Caio, que essas pessoas muitas vezes ascenderam exatamente por trazerem benefícios às nações às quais elas representavam. Tanto no campo das Olimpíadas, tanto no campo da música. A música americana, a música negra americana é internacionalmente conhecida e essas pessoas só ascenderam, e a história está aí para não me deixar mentir, por conta de terem habilidades extraordinárias. E não ascenderam por uma equanimidade social, e sim... Não são a maioria. Porque elas representavam algo que fosse trazer algum benefício para a nação às quais elas eram representantes. São a parte, você vê, né? É uma colocação. E tem uma questão, deixa eu acrescentar uma coisa. Eu concordo com a Paulinha, diz que eles são exceção à regra. A gente está num país que, por exemplo, não apoia o esporte. Então, assim, a gente poderia ter mais velocistas? Poderia. Algum velocista negro que poderia estar nas Olimpíadas não recebeu o apoio que poderia ter recebido de alguma empresa por ser negro? Muito provavelmente, sim. É mais fácil apoiar um time de vôlei composto por um monte de gente branca e alemã? Super! Para uma empresa que sabe do país que vive, que sabe de um país com consciência racista, que é o nosso, mas que não admite que é racista, é muito melhor
apoiar pessoas que se parecem propaganda de margarina ali. Óbvio que existe o Pelé e o Bolt e um monte de gente, que bom que essas pessoas conseguiram ascender pelo próprio esforço. Mas o fato de eles serem negros e terem algum tipo de vantagem física não necessariamente torna a vida deles mais fácil. Até porque a gente está discutindo aqui um tipo de privilégio no esporte e tudo mais, mas a gente esquece do seguinte, né? A maioria dos negros nesse país tá tentando só sobreviver. Eu vou ler aqui um tweet que eu até retuitei, da Tereza Cristina, que nem diz respeito necessariamente a privilégio, mas também perpassa por isso. Ofender negros e minorias rende notoriedade lucrativa. Somos um país que, em vez de punir, reverencia os racistas. Basta pedir desculpas a quem se sentiu ofendido e logo são premiados com contratos, idolatrados no Big Brother ou até eleitos para cargos públicos. A Tereza Cristina, que é cantora, retuitou isso, uma sambista de primeira e muito consciente, inclusive, de seu papel na sociedade. E eu acho que também na questão da palavra privilégio, para mim, não tem só esse significado do Caio, essa questão do Estado. É um privilégio estar aqui conversando com a Loki. Eu me sinto privilegiada por ter uma família estruturada. É um eu me sinto privilégio privilegiada por ter estudado em escolas muito acima da média dos brasileiros. Eu me sinto privilegiada em poder falar aqui no microfone e em muitas vezes poder representar pessoas que não conseguem e não tem espaço para falar. Eu concordo que tem múltiplos significados. Então eu acho que tem múltiplos significados, sim. Não, e para mim, não é esse isso. o significado da palavra privilégio. É muita teoria. Privilégio tem a ver É muita teoria, né? Não, assim... Com A Paulinha isso. precisa concluir. Multissignificados, eu acho que, tipo, isso daí vale... Pois é. É importante, É não isso só que para eu não acho, parecer só que pra você tá interromper a negando... Paulinha, Eu cara. interrompi a Paulinha. Man, interrupting. Interrupting a Paulinha. Privilégio, Mas olha, pra meu mim, é privilégio muito mais do cisgênero que esse heteronormativo. significado político pra bom, mim. Não, mas é porque é o significado político que realmente importa, porque é ele Pra que vai você, determinar... pra mim, o privilégio vem de outro lugar. Sim. E eu me sinto privilegiada, sim. Falo aqui, posso falar. E acho que a gente tem que ter empatia e ouvir pessoas diferentes da gente. Como a Loki aqui disse que foi tentar ouvir. É óbvio que existe ruído. Os ruídos estão aí. Sim. A gente é humano, imperfeito, todo mundo. Então, ouvir o outro é um princípio básico para quem quer ajudar, para quem quer compreender. Aí você fala em isso que eu circunstância de benefício de privilégio, Inacessível, Caio. nunca errou. Circunstâncias que duram séculos, concorda? Não, concordo, mas o ponto é, por que privilégio do ponto de vista na acepção política é importante? É óbvio, você pega o dicionário, tem múltiplos significados. Pois é. Mas na acepção política é fundamental, porque ele vai determinar como que você corrige isso. Né? Então, o mundo se o inteiro privilégio usa a palavra servir... privilégio errado, Caio. Não sei é isso. como é vai que haver essa reforma. A gente tá falando As do ponto pessoas de vista se sentem de privilegiadas política por outros motivos que não esse, do benefício do Estado. Eu me sinto privilegiada por outras coisas. Quando a gente está falando de privilégio aqui, a Luísa Sonza, ela está falando de privilégio por nascer branca. Ela considera mais que esse é um Tudo bem, mas ela vai privilégio. ser capturada por narrativa política, exatamente como aconteceu com a Loki no depoimento dele, e aí que é o efeito deletério. Por quê? Porque aí você vai usar o conceito de privilégio para ferir a isonomia. E isso é Eu que não não sinto pode. que o Alok tem um problema em se reconhecer como privilegiado. Eu acho que o problema dele é outro. Não, é é em que não ele ter foi- tido um feedback para ele conseguir Porque chegar era no uma pauta objetivo dele, que é politizada. uma ajuda. E tocar adiante uma ação É isso, humanista não tem nada dele a ali. ver. Ô, Eu acho que Caio, não tem eu tô nada a ver enganado, isso aí. Caio, ou você já falou aqui que foi privilegiado por estudar numa escola pública, por ter Sim. dinheiro para bancar um cursinho? Sim. Pronto. Mas aí é um privilégio do Bom, Estado. é um É privilégio inegável que a Coloca Luísa ponto Sonza, dele. loira e branca, teve mais oportunidades que qualquer outra pessoa preciso ir negra pra e pobre música, desse turma. país. Só botar um pontinho que eu não falei nessa discussão. Bom que ela reconhece. Vou concordar com o Fefito na questão do privilégio, no princípio básico da vida, que é sobreviver. Né? E eu fico só imaginando se o menino Cauã Peixoto, de 12 anos, que levou 3 tiros da polícia na favela da Chatuba, no Rio de Janeiro, e depois foi algemado e morreu no hospital, se ele fosse branco, se ele estaria vivo ou não.